Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel 17. Eu queria ler alguns versículos desse capítulo. É uma história muito conhecida, mas mesmo assim eu queria ler. 1 Samuel, capítulo 17. Diz assim: Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte, do lado da Quem, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo, me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Agora a partir do 22, no mesmo capítulo. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel, a quem o matar, para afrontar Israel. A quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. Agora a partir do 40. Tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando a mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra.
e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu encontrasse Davi, este se apressou, e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravalhou-se na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu, e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Até aí. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos porque o Senhor derramou do teu Espírito Santo, do teu poder, da tua graça sobre nós essa manhã. Peço que em nome de Jesus tu esteja falando, Pai, com os teus filhos, teus servos nessa manhã. Em nome de Jesus, que a tua palavra se torne viva em nossos corações, ela possa sondar os nossos corações, esquadrinhar os nossos corações e no mais profundo, e trazer mudança e transformação, Senhor. Que a voz do Senhor seja ouvida neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gente, história muito conhecida, mas uma história, assim, pelo menos ao meu ver, muito cheia de detalhes. Né? Muito cheia de detalhes. E a gente vai falar muito sobre isso, sobre detalhes. E eu queria falar hoje sobre perspectivas. Vinícius, você projeta aí para nós, por favor? Perspectiva. Isso aí. Quando a gente lê a Bíblia, normalmente a gente imagina a cena, observa os detalhes e faz perguntas ao texto. Normalmente quando eu vou ler assim, eu gosto muito de ler, devagar, prestar atenção nos detalhes. Às vezes eu volto, leio de novo, faço perguntas. Por que assim? Por que foi dessa forma? Né? E a Bíblia é muito rica em detalhes. Nosso Deus, ele é o Deus dos detalhes. E observando, imaginando essa cena, só tem uma coisa que vem à minha cabeça. Você tem de lado uns filisteus, de outro lado o povo de Israel. Num monte um povo de Israel, no outro monte os filisteus. E no meio um vale. E aí você chega lá, eles têm nada mais, nada menos que Golias. Aqui fala que ele tinha 6 côvados, né, em um palmo. Então, é perto de 2,90. Se você pensar bem, um portal de uma porta, ele tem 2,10. E aí você imagina um homem com 2,90 metros para você enfrentar. A situação tensa que já é uma batalha. Né? Eles estavam ali para guerrear, para batalhar. E aí Golias afrontava dia a dia o povo de Deus. A couraça de Golias, ela tinha aproximadamente 60 quilos. E a ponta da lança, 7 quilos. Então, assim, se você for imaginar a cena, né, você olha, eu tenho 1,75, o homem tem 2,90. A Bíblia fala que Davi era de baixa estatura. Não sei se era 1,70 ou menos que isso, eu acho que era menos, era baixinho. Aí você pensa assim, gente, isso é um problema. Porque como é que nós vamos resolver esse problema? Né? Saul estava lá. Saul era o rei. Como é que nós vamos resolver esse problema agora? Um gigante. Batalhar. Bom, a primeira opção de Saul já foi oferecer uma recompensa. Né? Vou acumular de riquezas, vou dar minha filha em casamento e vou isentar de impostos. Seria uma boa proposta. Gente, os problemas, ele pode vir até você, como você pode ir até ele. E problema, todos nós temos. Uns mais, outros menos, né? Às vezes a gente acha que tem problema, né?
E a gente está ali envolto nas circunstâncias, nas situações, no dia a dia. E a gente às vezes acha que tem problema. E às vezes a gente encontra um outro irmão, uma outra pessoa, vai conversar, vai bater um papo. E aquela pessoa começa a conversar, começa a falar da vida dela, começa a falar das lutas, do dia a dia. E aí você começa a diminuir de tamanho assim na cadeira, né? A pessoa vai falando e você vai diminuindo até ficar bem pequeno. Porque os problemas dela são tão maiores que o meu e o seu que a gente fica até sem graça. Mas isso não quer dizer que a gente não deva levar os nossos problemas para Deus. Isso não quer dizer que a gente não deva dar a devida importância. Eu não quero menosprezar os problemas de ninguém, pelo contrário. Como eu disse, Deus é um Deus de detalhes. E Deus, ele se preocupa conosco, ele tem prazer em nos abençoar, né? Mas nesse caso aqui, sendo uma batalha, sendo uma guerra, no meu caso, eu procuraria negociar. Negociar. Porque é o que eu faço há muitos anos, eu sou analista de compras. Então, boa parte da minha vida eu estou negociando, boa parte do meu tempo eu estou negociando. De alguma forma eu estou fazendo isso. E às vezes a gente pega muito, né, do nosso trabalho e quer levar para a nossa vida. E às vezes não é bem assim, né? Não é por aí. Eu tentaria aqui uma negociação, porque eu não tenho nenhum soldado daquele tamanho para bater nele. Mesmo que eu juntar aqui uma quantidade maior de soldado, ele vai valer por uns 10, porque ele é muito grande, muito forte, desde pequeno. Né, guerreiro, eu falei, cara, uma situação difícil. É um problema, né? Mas nessa situação, não cabia uma negociação. A única coisa que cabia aqui era a batalha. Eu acredito que Saul ele não tinha uma saída para isso aqui. Ele não tinha uma saída, né? E a ideia inicial de Davi, do pai dele, Davi era pastor de ovelhas. E a ideia do pai dele para Davi era só levar uns queijos, né? Vai lá, leva os queijos e pergunta lá como estão seus irmãos. Davi não tinha o perfil de guerreiro. Davi não tinha o perfil de um homem treinado desde criança para ser guerreiro, mesmo que ele fosse de baixa estatura. Napoleão Bonaparte foi um grande conquistador, né? E segundo os estudiosos, ele era de baixa estatura. Mas não era o caso de Davi. Davi era pastor de ovelhas. E normalmente no reino, meus irmãos, é assim. Deus chama pessoas comuns para destinos extraordinários. Deus chama pessoas que às vezes podem estar aquém, à margem, para fazer diferença. E a ideia inicial de Davi era só levar uns queijos. Mas o propósito de Deus para Davi não era simples. Era um significado ele tinha um significado absoluto. Porque Davi era pastor de ovelhas, cuidava das ovelhas. Ele lutou com o urso e com o leão. E agora ele iria enfrentar um gigante. Um gigante. Então, quando eu leio a Bíblia, eu tenho que pensar, imaginar essa cena. Um homem de baixa estatura venceu um gigante. Como isso é possível, né? Deus tinha a intenção de fazer de Davi um homem segundo o seu coração, né? Davi, naquele momento ali, eu não sei se ele fazia ideia do que Deus tinha para a vida dele. Ele seria um grande homem, um homem muito usado por Deus. Um homem chamado segundo o seu coração. É uma coisa incrível mesmo. A Bíblia se referia a um homem
A gente falando aqui de corpo, né? Corpo daquilo que é natural, daquilo que é celestial. E Deus falar que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E a ideia era só levar os queijos, uma tarefa simples. Aí ele chega lá, leva os queijos, vai lá na frente, que os irmãos estavam lá, né, aquela situação, aquela circunstância tensa. E aí Davi chega lá e escuta, começa a escutar lá o gigante falando aquelas palavras, aquelas coisas e tal. E Davi, ele se indigna. Davi, ele falou, não é possível uma coisa dessa. Então, quer dizer, ele foi lá levar uns queijos. Não tinha problema nenhum levar uns queijos. Tinha algum problema? Era um problema levar uns queijos? Não era. Davi, muito obediente ao pai, foi levar os queijos e perguntar pelos irmãos. Aí chega lá, tem um gigante falando. Só que Davi, naquilo que a gente lê o texto, naquilo que a gente observa os detalhes, a gente não vê nenhum momento Davi preocupado com o tamanho dele. Davi esteve naquele local, Davi viu a circunstância, e Davi viu a circunstância da perspectiva de Deus. Porque eu, sinceramente, eu vendo aquela situação, eu lá naquela batalha, eu olhar para aquele gigante, eu ia falar assim, não tem jeito não, né? Vai dar errado esse negócio. Não pode dar certo isso aqui não tem como dar certo. Como é que vai lutar com um homem desse tamanho? Vamos pensar na estratégia aqui. Não tinha. Só que Davi não viu a situação dessa forma. Do gigante. Ele viu a situação do ponto de vista de Deus. Ele não estava afrontando a Davi. Ele estava afrontando o Deus de Israel. Ele viu a circunstância da perspectiva de Deus. E a última coisa que Davi iria pensar é que aquela situação seria um problema. Aquela circunstância não era um problema para Davi. E às vezes, no nosso dia a dia, na nossa vivência, a gente passa por muitas situações. Os tempos, eles têm sido difíceis mesmo, né? A gente tem passado por tempos difíceis. Pandemia, né? Economia vai, não vai, muita luta, muita dificuldade. E problema, meus irmãos, problemas a gente sempre vai ter. Mas o que é importante, o que deve ser importante, é a nossa perspectiva, a nossa lente, o nosso filtro. Quando a gente olha para a nossa vida, para aquilo que a gente está vivendo, para os nossos problemas, a gente tem que enxergar as coisas da perspectiva de Deus. Não era um problema para Davi. Então, às vezes a gente olha para uma situação e da perspectiva de Deus eu tenho que pensar, o que Deus quer de mim nessa situação? O que Deus quer fazer através de mim nessa situação? O que Deus pode fazer através de mim nessa situação? Como eu posso aprender com essa situação? Davi, ele não titubeou. Titubear é incerteza, é hesitar, é vacilar. Ele não titubeou. Eu não percebo na fala de Davi, no que está escrito aqui, uma falta de, uma preocupação, uma outra forma. Ele não pensou em uma outra forma, ele não pensou em negociar, como eu disse aqui. Ele queria a batalha. Porque era a única forma de vencer aquela situação. Apesar dele ter perguntado o que faria o rei a quem vencer esse gigante, e aí eles falam lá, né, com mina de riquezas, a filha e isenção de impostos. Isso também
acho que Davi não levou em consideração. Porque mais importante do que a riqueza, do benefício material, o maior ali era os filisteus afrontando a Deus, afrontando o povo de Deus. Para Davi isso tinha muito mais valor. Para Davi isso tinha muito mais peso do que a recompensa material. Ele não estava preocupado com isso. E eu diria que Davi, ele era um homem obstinado. Obstinado é aquele que persiste, aquele que é firme, que é pertinaz, que não se deixa convencer, inflexível, irredutível. Davi era dessa forma. Obstinado, determinado. Olhou para a situação e falou, não, peraí, você está afrontando a Deus, não é a mim, não é o povo de Deus, você está afrontando a Deus. E eu vou te mostrar. E aí, meus irmãos, muitas vezes nós precisamos rever as nossas perspectivas e nos perguntar realmente se nós somos pessoas obstinadas. Obstinadas em relação a Deus, obstinadas em relação à nossa família, obstinadas em relação à nossa igreja. Pessoas que são firmes, pessoas que não se deixam convencer. Alguém que tenta te convencer de algo que seja fora da doutrina bíblica, ela não consegue, porque você é um obstinado. O sistema que tenta te convencer que o modelo de família hoje é outro. Não aquele estipulado por Deus. Mas você é um obstinado. E você fala, não. O modelo de família é aquele que Deus estabeleceu. Isso não vai mudar. Se eu sou um obstinado pela igreja, porque a palavra de Deus em Hebreus 11, não deixei-vos de congregar, como é costume de alguns. E a gente é obstinado, a gente não deixa de congregar. Apesar do sistema, apesar de tudo que está acontecendo, salvo as devidas proporções, a gente não deixa de estar junto, de ser igreja, de conversar, de estar com o outro, de amparar, de ser luz, ser sal. Certa vez eu ouvi de um amigo que para você se tornar amigo de alguém, para você chamar alguém de amigo, você tem que comer com ela pelo menos 1 quilo de sal. Não é ir lá e comer 1 quilo de sal de uma vez, né? Mas, vamos dizer assim, muitas refeições, muitos encontros, muitas vezes estando juntos, né? E aí, a gente é realmente amigo. Então a gente tem que, hoje, a partir de hoje, mudar a nossa perspectiva e nos tornarmos pessoas realmente obstinadas por Deus, pela família, pela igreja, pelas pessoas. Né? Porque nós estamos aqui, como o Max falou, tudo que nós passamos, tudo que nós vivenciamos, a gente vislumbra algo maior. Algo que não pode se tocar. A gente não viu o céu. Eu, pelo menos, não vi o céu. Eu leio, e a Bíblia fala sobre o céu, mas eu não vi. Eu tenho uma ideia. Eu vivo por fé. Bem-aventurados somos nós que vivemos por fé. Sem ver, sem conhecer. Mas nós sabemos que há uma recompensa. Então, se nós vivemos, existimos, nos movemos, é por essa esperança de um dia estar com o Senhor, de habitar com Ele, de estar com Ele plenamente em Sua presença, sem nada mais fazendo separação entre nós e Deus, onde não haverá choro, não haverá tristeza. Porque, meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, se nós esperamos recompensa nessa terra, nós esperamos algo deste mundo,
nós somos os mais miseráveis, eu diria. Nós temos que estar em busca da coroa incorruptível. E para estar em busca da coroa incorruptível, nós temos que nos tornar pessoas obstinadas, persistentes, firmes, convictas, inflexíveis, irredutíveis com relação à Bíblia, a sua doutrina, os seus princípios e os seus valores. Isso não quer dizer que que nós sejamos pessoas sem equilíbrio, tá? Pelo contrário, a Bíblia fala que Deus nos deu um espírito de amor, poder e moderação. E moderação é equilíbrio. E Deus costuma nos levar, meus irmãos, a situações desconfortáveis, desertos, tempestades. Essa situação aqui era uma situação desconfortável para todos, Uma situação de guerra, você fica tenso, você fica muito tenso, muito ansioso. Era uma situação desconfortável, muito desconfortável. Você sabe, dali você pode não voltar para casa. À noite você não pode estar com a sua esposa e com os seus filhos. Era uma situação tensa. E Deus nos leva a isso e vai continuar nos levando a situações desconfortáveis, a desertos, a tempestades. Para que a glória de Deus, ela se manifeste através de nós. As pessoas, elas não leem a Bíblia. Elas leem a nossa vida. Muitas vezes, assim, o que eu vejo as pessoas falarem sobre a Bíblia, às vezes pessoas que não são cristãs, são coisas que elas não leram, né? Elas ouviram falar. Elas ouviram falar de uma outra pessoa, de alguém que não é cristão, uma perspectiva sobre Deus. Certa vez eu estava conversando com uma amiga e tal, e a gente falando sobre igreja, sobre Deus, essas coisas, ele se diz ateu. E ele pontuou algumas questões com relação à igreja, com relação a Deus e tal. Aí eu falei para ele, você já leu a Bíblia? Não. Eu falei, então, como é que você está tirando uma perspectiva sobre Deus se você não leu a Bíblia? A perspectiva que você tem em relação ao que os outros falaram para você, não é sobre isso aqui. Eu posso te falar da minha experiência, da minha vivência, daquilo que eu experimentei, daquilo que eu li e vivi. Eu posso te falar. E se você quiser ouvir, eu vou te falar. Porque essa palavra aqui, ela tem um poder. Essa palavra aqui, ela se atualiza ao compasso dos tempos. Isso aqui é o livro mais atual que existe. Esse livro, ele era atual em todas as épocas. E tudo que acontece hoje no mundo e tudo que vai acontecer já está escrito aqui e determinado. Então, meus irmãos, às vezes não é o problema que tem que mudar. Às vezes é a nossa perspectiva. Às vezes a nossa perspectiva em relação a Deus está diferente. Não é a mesma que está na Bíblia. Às vezes a nossa perspectiva sobre a nossa igreja, sobre a nossa família está diferente. Como que a gente vai alinhar a nossa perspectiva? Lendo a Bíblia. Orando, jejuando, vindo à igreja, participando dos grupos. E aí essa perspectiva, ela vai se alinhando. Ela vai tomando forma. Ela vai começando a fazer sentido nas nossas vidas. Né? Tem coisa na vida da gente que a gente enxerga como um problema, quando na verdade não são. São todas oportunidades. No reino de Deus, a gente começa aos poucos. Vocês já perceberam isso? No reino de Deus, ninguém começa por cima.
A gente começa por baixo. Jesus, o maior de todos, serviu. Jesus serviu, veio para servir. Então, no reino, a gente começa aos poucos, de baixo. Né? Davi já não chegou enfrentando um gigante. Não. Primeiro ele foi pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas. E quando ele foi pastor de ovelhas, o problema veio até ele. Ele enfrentou o problema. Foi um urso, depois um leão, ou um leão-urso. Não me recordo agora a ordem. Mas enfim, fato é que ele começou de baixo. E veio aos poucos se desenvolvendo. Veio aos poucos angariando. As coisas aos poucos vieram tomando forma. Aos poucos, o propósito de Deus, ele veio se alinhando à vida de Davi. Pastor de ovelhas, enfrentou um urso, um leão, depois um gigante, depois se tornou rei, e aí enfrentou grandes e grandes exércitos, grandes nações, muitas guerras. Davi, antes de sair à guerra, sempre consultava o Senhor. Davi tinha uma perspectiva em relação a Deus imutável. Davi sabia exatamente o Deus a quem ele servia. Davi não tinha dúvidas com relação a quem ele servia. Se Deus seria capaz de mudar, transformar ou chamar à existência aquilo que não existe. Ele não tinha dúvida. Ele era um homem obstinado. Obstinado. E ele vai lá e fala assim, não, hoje o Senhor, ele não falou ele, não, eu vou lá, não. O Senhor me entregará, te entregará nas minhas mãos. E aí Davi vai contra ele, com a funda e uma pedra. Uma pedra, né? Uma funda e umas pedras lá redondas. E a mesma força que foi desenvolvida lá com o urso e com o leão, eu imagino que aquela força que tem havido nele tenha sido assim, uma descarga de adrenalina muito grande. Porque Deus age de forma espiritual por meios naturais. Eu imagino que ali no corpo de Davi tenha sido uma descarga de adrenalina muito grande para ele lutar com aquele urso, aquele leão. E da mesma forma, naquele lugar, ele pegar aquela funda ali, girar aquela funda e aquela mesma força que estava com ele, com o leão e o urso estava ali com ele na funda. E ele cravou aquela pedra na testa de Golias. Se a Bíblia tivesse falado que Davi tinha jogado uma rocha nele, eu acreditava, como diz o Josué uma vez. Ele falou que acredita tanto na Bíblia que, se a Bíblia fala que Jonas engoliu o peixe, ele acreditaria. Mas a Bíblia diz que foi, né? O peixe que engoliu o Jonas. Então, se a Bíblia fala que Davi tivesse jogado uma rocha nele, eu teria acreditado. Mas não, Deus foi lá e agiu de uma maneira que fosse compreensível, fosse notória e clara, que não era pela força, pela capacidade de Davi, mas pela força e capacidade de Deus. E aí Davi cai, ou Golias cai. E ali se inicia todo um processo na vida de Davi. Então essa situação não era bem um problema, porque Davi tinha uma outra perspectiva. E Deus usou ele poderosamente. E aí fala que após isso, Davi caiu, os filisteus fugiram, e eles perseguiram os filisteus e sobressaíram sobre eles. Então, o propósito de Deus se cumpriu. Deus usou a vida de Davi poderosamente. E Deus quer usar as nossas vidas, meus irmãos, desse mundo. Deus quer usar nós,
os menores, aqueles que não têm honra, para envergonhar os sábios desse mundo, que se dizem sábios. Somos nós, os pequeninos. Agora você quer uma perspectiva de um problema? Um problema. Agora, falando de problema. A mulher do fluxo de sangue. Eu não vou ler porque nós já conhecemos a história. Mas a mulher do fluxo de sangue, aquilo lá era um problema. A pessoa estava com 12 anos com uma hemorragia. 12 anos. Faz a conta aí para trás. 12 anos. Nós estamos em 2022. 12 anos para trás? 2010. 2010 eu estava recém-casado, não tinha filhos. Morava não onde eu moro hoje. Rapaz, e de 2010 para cá, aconteceu muita coisa. Muita coisa. Muita. Depois disso, 2 filhos, mudei. Mudei de emprego 2 vezes. Perdemos pessoas queridas. Quanta coisa. Aí você pensa, rapaz, a mulher ficou 12 anos com uma hemorragia. Imagina o estado físico dessa mulher. O estado físico, debilitado, com certeza. Imagina o emocional, o psicológico dessa mulher, porque naquela época a mulher nem contada era. Aí você já tem uma noção. A mulher já era meio colocada de lado. Então você imagina a autoestima dessa mulher. Isso aqui era um problema, precisava de uma solução. E 12 anos sofrendo com aquilo lá. 12 anos, 12 anos. Não é 12 dias, não é 12 meses, 12 anos sofrendo. Sofrendo. Aquele negócio que não para, todo dia, vivendo. Aí você pensa, vai no médico. Não, mas se você falar com o doutor fulano, ó, doutor fulano, esse é bom, esse aí vai dar jeito, vai resolver o problema. E aí vai no doutor fulano, enche o coração de expectativa, enche o coração daquela ansiedade, né? E aí chega lá, o médico fala, não, você faz isso, você faz aquilo, e ela faz e não dá certo. Agora você pensa na perspectiva dessa mulher em relação ao problema dela. Ela olhar e falar, não, acho que não tem jeito mais, né? Não tem jeito. Porque a vivência, o dia a dia, os problemas ali, as circunstâncias, impediam ela de ver que Deus poderia, Jesus poderia, naquela ocasião, curar a vida dela. Mas ela começa a ouvir falar. E naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha rede social e tal. Aí você pensa que a informação para chegar era assim, aos poucos. Um falava, o outro falava, ó, tem um Jesus aí, ó, filho de Deus, está curando. Fulano de tal lá que era aleijado, agora está andando. Não, mas fulano lá que era cego, agora está enxergando. Sério, sério. E aí essa história vai passando. Vai passando. E ela começa a ouvir. E ela começa a ouvir. E aí ela tem uma ideia. Ela tem uma ideia. Ela fala, não, mas eu vou de encontro a Jesus. Porque se ele cura, se ele sara, se ele faz essas coisas, eu vou ser curada. Era a última esperança dela. Era o último recurso. Debilitada emocionalmente, debilitada fisicamente, à margem da sociedade. Ela poderia desconsiderar aquela situação e falar assim, não, mas Jesus não tem jeito. Mas ela era obstinada. Ela era mais uma obstinada. E aí ela tem a ideia de ir ao encontro de Jesus. E aí, ó, Jesus vai passar por aqui, tal dia. Ah, vai? Não, ela fala, então vai ser tal dia que eu vou lá. Sexta-feira, Jesus vai passar, eu vou lá.
Eu vou encontrar com ele, eu vou falar com ele e ele vai me curar. E aí chegou o dia, e ela foi. E Jesus está passando, e ela correu. Não, vamos lá e tal, não sei o quê. Chega lá, outro problema. A multidão. A Bíblia fala que uma multidão cercava Jesus. Porque assim como ela, existiam outros. A situação dela é pior que ela. Ela poderia ter desistido. Porque ela viu uma multidão, aquele tanto de gente. E quando a Bíblia fala multidão, é porque, era muita gente. Né? Muita gente ali apertando Jesus, querendo ver Jesus. Alguns curiosos e tal, uns só querem ver, outros necessitados realmente, precisando de um milagre. Assim como essa mulher. E aí ela podia ter desistido, mas ela não desistiu. Porque, vamos falar assim, ela tinha os critérios para desistir, a fragilidade física e a fragilidade emocional. Mas ela estava obstinada por aquilo que ela queria. Ela falou, não, eu posso não falar, ele não pode pôr a mão em mim, mas se eu tocar nele, eu sei que eu vou ficar curado. E aí, meu irmão, ela enfrenta a multidão e vai, empurra, vai, e aquela mulher vai. E ela vai e toca em Jesus. Ela não tinha perspectiva do problema. Ela tinha a perspectiva de que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. E ela foi lá, enfrentou a multidão, enfrentou os problemas, foi por cima de tudo e tocou em Jesus e foi curada. Ela era como Davi, uma obstinada. Ela persistiu, ela ficou firme, ela foi irredutível. E nós, meus irmãos, nos dias de hoje, se nós não nos tornarmos pessoas assim, obstinadas mesmo, irredutíveis, firmes, a gente sucumbe. A gente sucumbe. Porque os dias têm sido difíceis, eles vão se tornar mais difíceis ainda. E a gente tem que permanecer firme. A gente tem que estar juntos, em oração, orando um pelo outro, congregando, lendo a Bíblia, orando, para permanecer firme. Porque as notícias são contrárias. Porque o mundo, ele é contrário àquilo que a palavra de Deus estabelece. E se a gente não se permanecer firme e redutível com relação àquilo que Deus estabelece na sua palavra, a gente sucumbe. Porque na palavra de Deus está escrito, nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Muitos. E se o Senhor não abreviar esses dias, sobra ninguém. Então, meus irmãos, não vamos perder as oportunidades. Vamos começar a enxergar a vida de uma forma diferente. Vamos buscar em Deus, enxergar a vida, enxergar as circunstâncias que a gente vive, enxergar a nossa igreja, enxergar a nossa família, os nossos familiares, da perspectiva de Deus. Porque às vezes a gente pensa, isso aqui não tem jeito, não tem circunstância, não, vamos negociar. Mas às vezes, meus irmãos, tem situação que não cabe negociação. A única coisa que cabe é o enfrentamento, que foi o que Davi fez e essa mulher fez, um enfrentamento. Como diz a história, o ditado, faca entre os dentes e parte para cima. Porque a batalha não é sua, a batalha não é minha. A batalha é do Senhor. Quando alguém se levanta contra você, não se levanta contra você, se levanta contra o nosso Deus. Porque a sua vida, a minha vida, está no controle dEle. Está junto a Ele. E Ele que cuida de nós. Ele que sabe da nossa necessidade, Ele que nos sustenta, Ele que supra as nossas necessidades, Ele que nos abençoa com tudo aquilo que nós necessitamos. Então, meus irmãos, os dias são maus.
precisamos mudar a nossa perspectiva. Nós precisamos nos tornar pessoas obstinadas por Deus, pela família, pela igreja, por pessoas. Que possamos mudar a nossa perspectiva daquilo que está à nossa volta e nos tornar pessoas como Davi e essa mulher, que enxergam as coisas da perspectiva de Deus e não nossa. E pessoas obstinadas pelo propósito de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos, baixar as nossas cabeças, vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Amém. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos chama. Nós, tão cheio de falhas, tão cheio de erros, Senhor. Mas o Senhor nos chama, o Senhor nos ama. E o Senhor não abre mão de nós, Senhor. Porque o Senhor tem um propósito, Deus, aqui na vida de cada um que está aqui, que está nos assistindo. Propósito esse que muitas vezes no nosso dia a dia, a gente, pelos cuidados, pelas dificuldades, as adversidades, às vezes nós não conseguimos ver. Mas, Senhor, nessa manhã, abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos para que nós possamos ver o Teu propósito. A Tua glória, Senhor, a Tua presença. E possamos ter clareza, Pai, do Deus a quem nós servimos. Do Deus em que esperamos. Senhor, em nome de Jesus. Fortalece o nosso coração. Fortalece a nossa fé. Aumenta a nossa fé, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, não nos deixe, Senhor, ficar à beira do caminho, à margem do caminho. Mas pelo contrário, nos faz andar altaneiramente, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Que nós possamos olhar para este mundo, olhar para as circunstâncias, olhar para as nossas vidas, para que tudo aquilo que está à nossa volta, da perspectiva do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que possamos olhar as circunstâncias, situações, adversidades, com o olhar do Senhor, da perspectiva do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. E que nos tornemos pessoas obstinadas pela Tua presença, pelo Senhor, pelo Teu propósito. Em nome de Jesus, Pai. Que venhamos, Senhor, a não negociar isso. Em nome de Jesus. Mas que possamos permanecer firmes, inabaláveis na Tua presença, inabaláveis na Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, sem se desviar, Senhor, nem para a esquerda, nem para a direita. Mas que possamos permanecer com os nossos olhos, a nossa esperança, fitas em Ti, Senhor. Em Ti, Senhor. Eleva os nossos olhos, Deus, eleva os nossos olhos para o monte. De onde vem o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor, Pai, que fez os céus e a terra. Em nome de Jesus, Pai. Fortalece-nos, ó Pai. Enche o nosso coração com a Tua graça, com o Teu Santo Espírito, com o Teu poder, Senhor. Em nome de Jesus. E que venhamos experimentar o sobrenatural do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus.